Um alpinista não conquista a montanha sem primeiro conquistar a si mesmo. O grande desafio da vida não é o que está fora, mas o que está dentro de você. Em 5 terças-feiras, receba a unção para ir além dos limites familiares. Na vida financeira, limites profissionais, sonhos e além dos limites de uma vida que manifesta o poder de Deus. Campanha Além dos Limites. Livros para você entender o significado da Páscoa, a beleza de Cristo e o caráter do cristão. Restituição. Na compra de um desses livros, você ganha o Vivendo Dias de Plenitude. Boa noite, queridos. Que bom poder estar entrando na sua casa, de trazer a palavra do Senhor à sua vida. Espero que Deus possa usar a minha vida através do Espírito Santo para falar ao seu coração. Estamos nas nossas campanhas Além dos Limites. Todas as terças-feiras ministramos uma palavra que vem do coração de Deus através dos nossos apóstolos. E hoje quero falar com vocês sobre algo que é fantástico. A Bíblia relata que Moisés, aquele homem que viveu 120 anos, é convocado por Deus para estar presente ao faraó e dizer para ele: olha, chega, agora o meu povo tem o direito de me adorar lá no deserto. E a Bíblia diz que vem as pragas que vêm destruindo os egípcios, mas o faraó tinha um coração muito duro, muito difícil. Até então que veio a 10ª praga, aquela que trazia sentença sobre todos os primogênitos. Todos iriam morrer, nas quais nas suas casas não tivesse os umbrais pintados ali de vermelho, não tivesse as ervas amargas que representavam todo o tempo de amargura do povo naquele dia, assim também como o pão, que representa o pão vivo que veio dos céus. E aí a Bíblia diz que acontece o dia esperado. Todos os primogênitos morrem, desde os animais até todos os homens que tinham seus filhos ali na sua primogenitura. E a Bíblia diz que o faraó chama Moisés e Arão e diz: olha, me abençoe, vocês podem partir amanhã, podem ir adorar ao Senhor, vosso Deus. Só os peço para que me abençoe. E a Bíblia diz que foi isso que Moisés fez, abençoou. E no dia seguinte, que eles estavam partindo, os egípcios deram muitos presentes, ouros, incenso, mirra, ao povo de Deus. Por tudo que eles tinham feito, eram muito. A Bíblia fala que era muita quantidade de ouro a eles. Tanto é que a Bíblia diz que com esse ouro é o que foi feito aquele bezerro de ouro, quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei. E a Bíblia diz que ali naquele momento, Êxodo capítulo 13, olha o que a Bíblia diz que aconteceu, versículo 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse bem mais perto. Mas Deus disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Então Deus tinha prometido uma terra maravilhosa ao seu povo. Mas Deus também sabia que na caminhada iria haver guerras, lutas, batalhas. E Deus, entendendo que para que o povo não desanimasse e falasse: vamos retroceder, vamos voltar, Deus faz ir por outros caminhos. Mas esses outros caminhos eram caminhos de milagres, de fé. Por esse outro caminho tinha a travessia no Mar Vermelho, aonde Deus iria operar aquilo que ele sonhava no meio do seu povo. Através dessa decadência de Faraó, Deus começa a trazer no meio do povo dele um povo que poderia o amar. E a Bíblia fala que, versículo 17, deixou o povo ir, mas não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. A pergunta que fica é: por que que Deus os fez ir por esse caminho? Esse caminho que Deus direcionou durou 40 anos. Através de estudos e relatos, dizem que num caminho normal seriam por volta de 17 dias. Mas o povo andou 40 anos e a Bíblia diz que
não teve problema de troca de sapatos, de roupa, não faltou nada. Deus provê uma coluna para os guardar de dia, assim como uma nuvem de noite, uma nuvem para os guardar na sua caminhada. Deus foi trabalhando no coração desse povo para que não faltasse nada. Mas aí a Bíblia diz que quando Deus os fez caminhar por um caminho na qual seria muito mais longe, as Escrituras relatam que Deus sondou o coração de todos aqueles homens. E Ele percebeu que aquelas pessoas não estavam preparadas para passar por aquelas lutas. E aprendemos que quando não estamos preparados, teremos dificuldade com algumas vitórias nas nossas vidas. Infelizmente, muitas pessoas não têm habilidade para vencer. E também não têm o compromisso de tentar melhorar as suas ações, nas quais elas vão ter que trabalhar nas suas vidas. Muitas das nossas decisões, elas são gravíssimas e precisam que tenhamos cautela para não errarmos, porque Deus nos permite decidir, sim, mas Deus entende que é muito fácil de um homem entrar em crise, de um homem nas suas batalhas querer tomar uma decisão de voltar. Sabe, queridos, eu sempre relato às pessoas que a grande dificuldade delas é que todos os perdedores tiveram uma conversa com o quase. E isso ocasionou uma derrota. Quase consegui, quase deu, quase faltou um pouquinho. Olha, pastor, deixa eu dizer uma coisa, faltou pouquinho. A Bíblia diz que naquela época, aquele povo se revoltou contra a maior autoridade que eles tinham sobre aquele lugar. As pessoas olharam e falaram assim, poxa, mas por que nós estamos passando por isso? Por que tanta dificuldade? O que Deus está fazendo sobre as nossas vidas? Por quê? Porque elas entendem que a vida é como elas querem, mas a vida é como Deus nos deu, como Deus colocou para mim e para você. Nós vamos ter que escolher todos os dias o que nós vamos querer ser. Hoje, eu e você somos aquilo que nós escolhemos durante toda a nossa vida. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus permite eu e você escolhermos aquilo que a gente tanto deseja, aquilo que a gente quer, aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. A escolha é nossa. Muitas pessoas dizem assim, escuta, pastor, por que Deus permitiu acontecer isso na minha vida? Deixa eu te dizer uma coisa, querido, a coisa mais importante na vida, e é isso que as pessoas sempre relatam, é o livre-arbítrio, ou seja, é o desejo de querer ser o que eu sou. Sabe, isso Deus é maravilhoso. Deus não criou pessoas em um processo de formatação que teriam que ser obedientes, servir, baixar a cabeça, como se fossem robôs. Não, pelo contrário. Ele permitiu que as pessoas pudessem escolher o que elas querem ser e viver como elas querem viver. A única diferença será no final, porque aí elas irão querer viver com Deus, mas no padrão que elas viveram na sua vida, era totalmente diferente daquilo que Deus sempre sonhou para elas. Ele jamais irá impor um caminho na qual você deve andar, mas Ele irá sempre sonhar que você escolha viver aquilo que realmente é o desejo dele. A vida é assim. Mas eu achei que Deus iria mudar. As pessoas dizem assim, pastor, a pandemia, que Deus é esse que permite tudo isso. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, Adão, Deus chegou para Adão, porque Eva ainda não tinha sido gerada por Deus, e disse, olha, a terra é sua, você vai lavrar, você vai cuidar, essa é a sua função aí no Jardim do Éden. Escuta, eu fiz pensando nisso para o homem Adão, e cabe a você a partir de agora cuidar de tudo isso. Mas de repente surge uma debilidade entre a sua esposa e ele, uma falta de comunicação, e a Bíblia diz que o mundo é entregue na mão de Satanás, e a partir daquele momento as tragédias saíram da mão de Deus.
O mundo saiu da mão de Deus. Deus não perdeu o controle, mas o homem é que controla e comanda o mundo. E o homem, através das decisões dos seus corações, começaram a errar e colocando em xeque toda a natureza, toda a humanidade. Essas tragédias que as pessoas falam assim, olha o que nós estamos vivendo, Deus não vai fazer nada, Deus fez, Deus te deu sabedoria, Deus nos deu conhecimento, Deus traz para o homem a sabedoria de aprender sobre a medicina, de criar uma vacina rápida, de criar um mecanismo, mas quem controla e quem comanda é o homem. É os homens quem tomam decisões de quem muitas vezes vai ficar vivo, não vai. Não, é Deus, é os homens. Se você sentar e for estudar a história, você vai ver o que Hitler fez. Estava no coração de Deus de ver todos aqueles judeus morrerem? Não, mas é o homem que toma essa decisão. E outras decisões nós também tomamos. Deixa eu dizer uma coisa, o homem, infelizmente, ele atropela os sonhos de Deus sobre a sua vida. Ele quer viver os seus sonhos, suas vontades. E Deus, na sua sabedoria, ele determinou que ele mesmo não pode violar o livre-arbítrio, que foi aquilo que ele deu para o homem. Ele estabeleceu assim. Escuta, querido, as mudanças que a gente tem nas nossas vidas, não é, Deus faz eu mudar, Deus faz isso na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vai fazer nada disso, quem vai fazer é você que vai mudar o seu caráter, é você que vai mudar as suas decisões, é você que vai mudar o teu interior, é você que vai se alimentar daquilo que é bom. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, olha, eu vi um testemunho de um marido, ele tinha um casamento, muitos anos, e de repente a esposa dele se converteu. E aí ela foi para a igreja. E o Espírito Santo foi quebrantando o coração deles. Na casa deles, todos os finais de semana era muito bebida. E aí ele oferecia, não quero mais isso para a minha vida não. Não, bem, bebe, não quero. Isso não me constrange hoje, eu não quero. Eu não preciso ser alguém somente quando eu me embriago. Eu não posso ser de segunda a sexta uma pessoa frustrada e no sábado e no domingo me fingir que quando eu bebo eu sou uma pessoa do bem. E ela continuou nas campanhas da igreja, o pastor orando por ela e o marido olhando para ela e pensando, peraí, tem alguma coisa estranha na minha esposa, tem alguma coisa estranha. E aí aquela mulher que muitas vezes o recebia bruscamente, com falta de amor, de carinho, porque o coração os endureceu pelos seus pecados, pelas suas atitudes longe do coração de Deus. A Bíblia relata, a história relata que o marido olhou e falou assim, eu quero ir onde você está indo, está me fazendo bem, conviver com você, e se eu também passar por essa transformação, eu serei totalmente diferente, porque é fato, as suas escolhas fazem a diferença no dia a dia. E esse homem foi à igreja ver como que era. E quando ele chegou lá, as palavras entraram no coração dele e ele permitiu Deus moldar o seu ser, falar no seu interior. E esse homem falou, não, eu quero ficar onde você está. Eu quero andar com você. Eu quero estar perto de você. Esses dias eu relatava aqui na igreja, na oração, quando eu contei a história de Jonas, um homem que tomou uma decisão de receber uma palavra de Deus para ir a Nínive, ele foi para Tarsis. E a Bíblia relata que houve uma confusão dentro do barco, porque a tempestade era imensa, e eles lançavam fora todos os seus pertences, até que chega alguém da embarcação e diz assim, escuta, quem é o teu Deus? De onde você é? Ele fala assim, eu sou hebreu. E ele disse, essa tempestade está acontecendo nesse barco por minha causa. Podem me lançar fora. Quando ele reconheceu tamanha grandeza do seu erro, ele disse, pode me lançar fora. Mas a Bíblia relata que a crise, que a tempestade aconteceu por causa daquele homem. Muitas pessoas estavam sofrendo pelas tempestades da vida dele. Quero te dizer uma coisa, você não pode entrar em tempestade, porque quando você entra numa tempestade, você leva outras pessoas juntas. Pessoas estão vivendo no vai e vem da vida, quase afogando, porque você tomou uma decisão errada. Jonas olhou e falou assim, me lance no mar. E a Bíblia diz que imediatamente parou a tempestade. O livre-arbítrio é o direito que Deus nos dá de escolhas, o que eu vou ser. Por isso, querido, deixa eu te falar uma coisa.
Isso é muito importante que eu vou te falar. Não coloque de maneira nenhuma a sua alma em projetos de vida. Ouça bem o que eu estou te falando. Não coloque a sua alma em projetos de vida. Coloque a sua alma na sua missão. Projetos mudam. Missão é até a eternidade. Você não pode pegar seu coração e colocar, porque você é um profissional assim. Isso passa. Eu vi pessoas entrar na faculdade 3, 4 vezes para descobrir o que realmente elas queriam ser nas suas vidas. Os projetos são importantes nós termos na mesa. O que eu vou ser, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Mas o meu coração não pode estar no projeto, porque o projeto muda. A minha missão de vida, não. Eu tinha vários projetos na minha vida, mas eu entendi que a minha missão era ser um pastor. E quando eu descobri a minha missão, eu entendi, meus projetos não podem estar em outros lugares. Os projetos têm que estar vinculados. Quando a Bíblia diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, a Bíblia está dizendo, primeiro a sua missão, depois aquilo que você está dando continuidade na sua vida. E aí eu descobri que, a minha missão era servir a Deus. O meu projeto era aquilo que iria agregar durante toda a minha vida. As pessoas falham, sabe por quê? Porque as suas necessidades são colocadas antes da sua missão de vida. E aí quando elas olham e falam assim, não, mas eu fiz isso. No que agregou a vida dela? O que mudou a vida dela? Deixa eu te falar uma coisa, para selar no seu coração e marcar no seu coração. A sua missão está acima de tudo. Quando você ama a Deus, quando você busca a Deus, você fala assim, poxa, agora eu tenho entendido o que Deus quer para a minha vida. E eu vou me entregar, eu vou mergulhar. Escuta, se você venceu ontem, você tem força para vencer hoje. E você é mais do que vencedor para vencer no dia de amanhã, porque Deus está contigo. E só decida permanecer firme na missão que você escolheu viver. Só permita viver diante de Deus. Os frutos que você conquista não são mais importantes do que você. Você é mais importante do que os seus frutos. Porque Deus te ama. E Ele é poderoso infinitamente para fazer tudo mais que você pede, que você se coloca diante dEle. É fato. Para vencermos os nossos limites, vão surgir diante de nós muitas ações. Entre elas aquilo que eu chamo de conflitos. Eles são inevitáveis. Constantemente os nossos conflitos vão se levantar contra nós. Mas o mais importante não é como você vê o conflito, é como o conflito te vê. Porque o conflito vai olhar e vai dizer assim, peraí, e vai até o final. Não adianta a gente bater de frente com ele, não adianta a gente lutar contra ele. Escuta, queridão, você pode ir além dos limites na sua vida. Você só não pode parar, desistir. Pastor, mas eu tenho vontade. Não, você vai ser uma pessoa de resiliência. Uma pessoa que olha para a sua vida e diz assim, peraí, eu tenho capacidade para superar as adversidades. Eu sou capaz de lidar com meus problemas. Eu vou superar os meus obstáculos. Eu vou resistir às opressões. A Bíblia fala do apóstolo Paulo. Paulo dizia aqui em 2 Coríntios 11, 25 ao 27. Paulo dizia assim, olha, eu já passei por tantas coisas na vida. 3 vezes eu fui açoitado. Paulo passou por 3 naufrágios. Paulo passou por um apedrejamento. A Bíblia diz que Paulo passou por abismos. Paulo dizia assim, olha, passei por perigo nos rios, passei por perigo no deserto, em cidade, no mar, passei perigo por falsos irmãos. Mas a Bíblia diz que Paulo superou a sua dor, o seu emocional, o seu físico. Escuta, nada foi capaz de derrotá-los, ou até então de fazer desistir. Ao contrário, a Bíblia diz que o encontro que ele teve com Jesus foi algo tão marcante na vida de Paulo, que ele olhou e falou assim, de forma nenhuma circunstância vai me fazer parar. Eu vou até o final, eu vou combater o bom combate, eu vou poder descansar, eu vou poder abaixar minha espada. Ele disse assim, olha, por tudo que eu passei, só saí fortalecido no Senhor. Vencer os nossos limites é o que é mais importante nas nossas vidas. É vencer
a nós mesmos. Escuta, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Toda paciência tem que caminhar com a determinação. Quando você diz, eu quero ser uma pessoa determinada, a primeira coisa que você tem que ter é paciência na sua vida. É entender que, poxa, o que eu tenho que fazer? Tem que ser diferente. A geração de hoje é diferente. Lembro na minha época, meu avô às vezes chegava, a gente morava num sítio, ele falava assim, olha, trouxe uma galinha para você. E aí eu gostava de galinha cabidela, uma coisa maravilhosa, não sei quem conhece, mas é uma coisa maravilhosa. E você pegava aquela galinha e você começava a criar ela. Parecia que a galinha era como um avestruz. Para dar um momento de abate, você morria, a galinha ainda continuava viva. Tinha hora que você amarrava uma corda no pescoço para dar enforcamento na bicha. De tanto que ela demorava. Faltava paciência para a gente. Nós éramos jovens. Hoje não. Hoje a galinha sai com a nota fiscal para quem comprou. Quando ela chega lá já tem a nota fiscal da venda, que ela foi abatida de tão rápido que ela engorda. Naquela época era diferente. A banana demorava tanto tempo para ficar madura que você até desistia de comer. Hoje enrola numa folha de jornal, é extremamente rápido. Mas eu vim de uma geração que precisava ter paciência. Hoje não. Hoje o cidadão, ele chega em casa, ele já liga o micro-ondas e vai colocando tudo que está congelado. É uma geração do fast food. Hoje a coisa mais cara que a vida nos cobra é a paciência. É o que você paga mais caro. A paciência hoje ela é quebrada por duas coisinhas bobinhas. Bobinhas mesmo. Você fala, o que pode ser bobinho? O que pode quebrar a minha paciência e a minha determinação? Primeiro, atalhos. Ah, mas pastor, o senhor quer que eu namore 3 meses para poder, de relacionamento para poder namorar? Passa 3 meses? O senhor já imaginou que é quase a metade de meio ano? Não, é só 3 meses, 90 dias. Mas as pessoas não têm tempo para isso. Imagina, eu não vou conhecer essa pessoa. Imagina, a gente não vai poder se beijar. Imagina, a gente não vai poder fazer isso. Imagina, a gente não vai... Não pode. Não pode. Não pode. Temos que respeitar os limites. Limites é uma coisa extremamente interessante. Limite não é o fim. Limite é um muro de proteção que Deus nos faz, que Ele relaciona, que se ultrapassarmos aquele ambiente, vamos nos machucar, vamos nos ferir. Quando eu quebro o meu limite, eu construo aquilo que é uma coisa extremamente perigosa, atalhos. Eu vou sair por algo onde não foi determinado, e eu vou sair porque eu acho que eu sou maduro, que a minha autossuficiência está acima de todo mundo, e você vai se ferir. Quantas pessoas não se feriram? Quantas pessoas não se machucaram porque você não soube respeitar o atalho? O que faz a geração de hoje se incumbir é não ter paciência. Tudo para elas já está pronto e preparado. Mas eu quero te falar uma coisa. Você só tem autoridade naquilo que você vence. Aquilo que é pedido para você hoje vencer, amanhã será seu testemunho de vida. Vai te dar autoridade sobre aquilo. Quando nós casamos, veio uma autoridade da nossa igreja e falou assim: Rubens, espere 7 anos para ter filhos. E eu olhei aquilo e falei: meu Jesus Cristo, 7 anos. Eu já estava, como Abraão já casei com 32, ou seja, vou ter que ter filho aos 39. Deus vai ter que me dar um elixir, algum remédio para gerar um filho, porque como é que vai acontecer chegando 40 anos, E falei assim: Senhor da glória. Mas temos uma palavra de um homem de Deus, e nós se submetemos à autoridade desses homens. E aí, sabe o que aconteceu, querido? No 8º ano que nasceu meu filho. Mas eu não fiquei contando 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Foram anos maravilhosos para mim e para minha esposa. Podemos usufruir de algumas ações na vida. Podemos estar mais próximos. Porque se fosse pela minha vontade, eu acho que no 1º ano nós já teríamos tido um filho. Mas nós soubemos obedecer. E aquela obediência gerou em nós filhos, e filhos
abençoados. Nós não cortamos atalhos, nós não saímos procurando lugares onde poderíamos parar e ficar escondido. Ao contrário, nós entendíamos que nós não poderíamos sucumbir. E eu quero te dizer hoje, toda palavra que um homem de Deus está te dando, ali é Deus que está usando a vida dele para dizer para você: aguarde, pare, espere o tempo de Deus na sua vida. Sabe, queridão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui a um supermercado aqui em São João. E aí cheguei lá, tinha uma geladeira e estava escrito assim: maturação de carne. E aí uma pessoa chegou, olhou lá, olhou. Aí ele falou assim: mas quanto que é 120 dias? Aí o outro olhou para ele e falou assim: ô bobão, você não sabe que é 4 meses? Ele falou assim: eu demorei para fazer a conta. Aí ele falou assim: escuta, daqui 120 dias eu tenho que buscar essa carne aqui, todo esse tempo. O cara falou: ele falou assim: desisto. Eu não tenho tempo para isso. Eu sou dessa geração imediatista. Eu sou da geração que come quente, mas como cru. Porque é uma geração que não sabe esperar. Abraão esperou 25 anos pela sua promessa de ser pai. José esperou 13 anos para se cumprir a sua promessa. Você olha para a vida de Moisés, demorou 40 anos para se cumprir a sua promessa. Você olha para a história de Jesus Cristo, começou há 30 anos para ele fazer milagre. Você não consegue esperar algum momento da sua vida? Se você quiser vencer, se você quiser romper os seus limites, você tem que ter determinação, paciência, porque todavia você se alegrará e o fruto da videira virá sobre a sua vida, porque Deus vai te abençoar, Deus vai fortalecer a sua vida. Não queime etapas, não pule atalhos, nunca desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Deus é especialista em realizar sonhos que Ele coloca nas nossas vidas. A vida, querido, é como uma escada, cada processo é um degrau. O ideal e aquilo que é maravilhoso é que você nunca retroceda, que você não desça, mas que você suba degrau por degrau. Quando você chegar no segundo, você fala: agora eu consigo o terceiro, agora eu consigo o quarto, agora eu consigo o quinto. E aí você percebe que cada degrau que você sobe, Deus te dá um novo entendimento, Deus te dá sabedoria e graça. Deus começa a olhar para você e diz assim: peraí, agora ele pode subir degrau. A Bíblia fala do rei Davi. Davi, um pastor de ovelhas, tinha que zelar pelos seus animais. E a Bíblia diz que num determinado momento um urso se levanta. E Davi lutou contra aquele urso. E a Bíblia diz que ele o matou. E quando Davi matou, provavelmente ele entendia: peraí, quem é o devorador de ovelhas aqui? Davi entendeu: peraí, é um leão, agora eu vou me preparar. Provavelmente ele sentou, começou a ver como os leões atacavam. Ele começou a ver o ponto fraco, né? Até esses dias eu vi uma coisa extremamente interessante. Não são os leões que matam a presa. O leão ruge, o animal se assusta e a leoa é quem mata a sua casa. Raramente um leão mata. Normalmente a leoa, elas são mais ferozes, mais sagazes. Mas o medo que todo mundo tem do leão é uma coisa absurda. E aí Davi começou a olhar: peraí, eu sou capaz de matar um leão desse. Ele viu as falhas. Sabe o que a Bíblia diz? Que o leão veio e Davi o matou. Davi já tinha no seu currículo a morte de 2 animais extremamente ferozes. E sabe o que a Bíblia fala? Agora vai surgir um gigante. Um homem que é aproximadamente 3 metros de altura. Davi disse: pode vir. Eu já subi 2 degraus. E eu quero subir o terceiro, o quarto, o quinto. Davi, quando foi lutar contra Golias, Davi já tinha autoridade. Ele já era um bom combatente. Ele já tinha nos seus distintivos estrelas de alguém que superou a si mesmo. Cada vitória que você obtém na sua vida, sabe o que acontece? Te faz não somente um vencedor, mas te faz forte. E as pessoas fortes, elas têm uma grande característica: elas não se abalam. Elas não se abalam. Eu conversava com uma pessoa dias atrás, e ela perguntou para mim:
qual foi as suas vitórias, né? E eu fui citando, ele perguntou, em relação à bebida, qual foi a sua vitória sobre isso? Eu falei para ele assim, há 23 anos já eu não sei o que é bebida. E eu falei para ele, sabe o que isso me faz? Ter autoridade de falar sobre isso. As pessoas falam e eu não preciso reclinar a minha cabeça de alguém que é um perdedor, um derrotado. Ao contrário, eu fico de cabeça em pé e falo assim, você também é capaz de vencer, porque aquilo me fez ter autoridade, me fez vencer a mim mesmo, me fez vencer ao mundo, me fez vencer as propostas da vida, me fez entender que a palavra de Deus iria prevalecer na minha vida, e eu continuei firme nos fundamentos de Deus, naquilo que a palavra de Deus gerava dentro de mim, princípio, autoridade. Você vai vencer, vença a si mesmo e você vai governar, Rubens. E aí eu comecei a conhecer aquilo que era bom na vida. Eu venci a mim mesmo. Todo mundo me via como um derrotado. Mas aí eu comecei a entender, peraí, eu não vou me abalar. Eu não vou curvar minha cabeça por algo que fui chamado para dominar e não posso ser dominado. Sabe, querido, quando você começa a ler a palavra de Deus, você mergulha nela e você começa a viver o que aqueles homens de Deus começaram a viver. Lembro-me quando descobri na palavra de Deus, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Autoridade e poder. O domínio está na mão dele. E aí isso gerou um cântico bem na época do ministério, se não me engano, Koinonia. E aí eu comecei a ouvir e dizia, os que confiam no Senhor, e eu confio, e eu não vou me abalar, e eu vou permanecer em pé. E as notícias vinham, tudo vinha sobre mim naquela época, mas eu dizia, eu confio no Senhor, não vou me abalar. Tudo posso naquele que me fortalece. E essa palavra foi gerando dentro de mim uma força. Até mesmo eu fazia força para me abalar e eu não conseguia. Eu falava assim, nossa, como mudou meus princípios, meus fundamentos. A partir de hoje meu coração é mais forte. Eu sinto dentro de mim que há uma estrutura, porque Deus está operando no meu ser, no meu corpo. Deus está fazendo mais forte. E aí eu olhava e falava assim, uau, venci. Sabe, queridos, as vitórias que ocorreram na minha vida, todas elas precisou de doação de tempo, de vida. Precisou que eu entregasse, renunciasse. Deixa eu te falar uma coisa. Fuja dos ambientes que são perigosos. Fuja do ambiente onde as pessoas têm palavrões. Fuja dos ambientes onde as pessoas têm bebidas. Fuja do ambiente onde as pessoas não têm controle dos seus caráteres. Fuja do ambiente onde as pessoas roubam a sua alma, o seu prazer de viver. E aí Deus vai te abençoar, Deus vai te dar força, Deus vai te dar um novo entendimento, Deus vai abrir a tua psique, a tua alma, e Deus vai colocar os sonhos que Ele tem para você, e Deus vai dizer para você, a partir de agora o livre-arbítrio é seu, você pode escolher o que é bom, o que é melhor. Se você andar na minha presença, eu serei contigo. São anos e anos, sempre vendo que a mão do Todo-Poderoso acompanhou a minha história de vida. Você pode superar os seus limites. Você pode vencer. E eu quero declarar nessa noite que Deus vai abençoar a sua vida, vai te dar graça e um novo entendimento para você poder chegar e enxergar bem. E chegar firme. Deus está guardando você, sua casa, sua família. E além dos meus limites, é dizer, não somente consigo superar, mas também posso ajudar outras pessoas a vencer. E eu quero terminar dizendo essa noite, Deus tem um compromisso com você, com a sua casa, com a sua família. Essa semana eu pude relatar a história de um homem no programa nosso da rádio. O desejo dele era que Deus aparecesse a ele. E ele falava todos os dias, Senhor, eu estou aqui na tua casa, aparece para mim, se revela para mim. E Deus, um dia eu vou aparecer para você, meu filho. Mas quando ele saía da igreja, ele tinha muitas dificuldades, que ainda precisava ser trabalhada
ele com ele mesmo. A gente acha que Deus tem que fazer coisas nas nossas vidas. Ele precisava entender que ele tinha que vencer os limites dele. E aí ele saiu, foi ao trabalho, e quando ele estava andando no trabalho, ele viu uma mulher muito bonita, e ele começou a olhar para ela, mas ele começou a desejá-la. Ele viu que ela era muito atraente, o coração dele começou a se movimentar de uma tal maneira, essa mulher precisa ser minha, eu vou tê-la. Ela vai se tornar um objeto sexual da minha vida. Mas ela saiu da vida dele, e todos os dias ele queria vê-la. Até que um dia ele se aproximou muito dela. E aí ele a cobiçou. E naquela manhã, no dia seguinte, ele disse: Deus, eu preciso ver o Senhor. Manifesta a tua glória, a tua presença na minha vida. E a Bíblia diz que, a história diz que naquela manhã Deus abriu os céus para aquele homem ver a Deus. E quando abriu os céus, a história relata que ele ficou maravilhado, ele se prostrou. E ele falou: Deus, se mostra para mim. Deus falou: pode olhar para mim. Quando ele olhou, era aquela mulher que ele cobiçava. Ela estava lá. E ele olhou assustado e falou: mas você é Deus? Aí ela falou: não, Deus me pediu para estar aqui, porque Ele não queria te confrontar, porque num lugar você é santo e no outro você é uma pessoa que não tem nenhuma história de vida com Deus. Eu sou aquela pessoa que você desejou e cobiçou, aquele instrumento que você relatava na sua igreja que estava com Deus, e aqui fora você não tinha nada de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: você pode mudar a sua história, você pode ir além dos seus limites, você pode mudar as histórias de vida que estão registradas na sua alma, você pode mudar aquilo que ficou registrado, as pornografias, as bebidas, as drogas, você pode registrar os tempos de vida que você teve com pessoas que só roubou a tua alma. Você pode mudar, você pode ir além do seu limite. Eu sei que aquele que começou a boa obra vai terminar ela na sua vida. A minha pergunta para terminar essa noite: você vai precisar caminhar 40 anos no deserto, ou em apenas 1 ano, 6 meses, você vai entrar na terra prometida? A escolha é sua. Eu escolhi ser mais rápido. Eu não quis murmurar no deserto. Eu só quis olhar que havia um Deus entronizado lá em cima. E meu coração se alegrava em estar na presença dele. Meu coração se alegra até hoje em mergulhar na palavra de Deus. Porque eu entendia: cada degrau que eu supero na minha vida, eu aumento a minha força. E aí eu fui aprender a vencer. Venci as tragédias, porque a vida preparou muitas tragédias. Venci o medo. Eu fiquei 18 anos sem me olhar no espelho. Imagina a minha autoestima como era. Me lembro quando eu fui olhar no espelho, nem cabia de tão forte que eu estava, né? Acho que Deus trabalhou no meu emocional. Antes eu não via porque era feio, depois não via porque não cabia. Mas Deus me permitiu. Não, põe o vidro só no teu rosto. Está do mesmo tamanho daquela época. E aí eu comecei a olhar para Deus. Hoje eu me olho, não tenho beleza não, né? Mas a Bíblia fala que quando nós chegarmos lá no céu, vamos ter um corpo reluzente, né? Ou seja, não vai ser mais esse corpo, vai ser um outro corpo que Deus vai nos dar. Mas a beleza para mim, ela não influi. O que ela influi é o coração das pessoas que se aproximam de nós. Você vai superar os seus limites. E eu creio que o Todo-Poderoso vai te ajudar. Lembre-se, não tenha pressa, tenha sempre paciência. Não fure, não busque atalhos. Terceiro, você é capaz de superar a você mesmo. Que Deus abençoe você com essa palavra. Que o Espírito Santo possa fortalecer o seu coração. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, Pai Santo e Pai querido, eu te dou graça por cada vida que nos ouve nessa noite. E eu quero declarar que assim como Davi venceu, como Abraão venceu, como
José se superou, como Moisés viu a glória de Deus. Todos esses processos os meus irmãos também vão viver. Eu profetizo sobre a sua vida uma vida de vitória e de vitórias plenas, vitórias aonde os céus e a terra reconhecerão que o Senhor Jesus tem caminhado dia a dia ao seu lado. Que você possa se superar, vença os seus limites e você terá autoridade nos céus e na terra. Uma boa noite, que Deus te dê uma semana maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, um abraço. O Império Humano não o segurou. Os religiosos não o seguraram. A morte não o segurou. Nada o segurou. Quando eu olho esse sepulcro, o que eu lembro? Eu lembro de tudo que Deus fez em Cristo por você e por mim. Quer dizer que Ele está perto de você para te dar o poder da vitória, da vida, poder da cura, poder da libertação, poder da restauração do seu casamento, poder financeiro na sua empresa. O que você precisa? Jesus venceu. Você também vencerá. Festas Proféticas, dia 2 de abril. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Somos livres por meio da sua morte e ressurreição. Culto da Santa Ceia, dia 4 de abril. Em todas as salas.